e cerveja. Países pode com quem a gente conversava durante a entrevista ou depois era de estômago embrulhado, e com toda razão. Ok, galera, vamos dar uma react aqui, vamos fazer um react rápido aqui na Amanda Cry. É uma petista de esquerda, de carteira, mas eu queria que vocês observassem justamente o potencial linguístico e o que é que ela fala expressivamente, tá? Basicamente aí ela entrega todos os pontos para nós que estamos analisando as verdades e as mentiras ditas por esses políticos de forma geral. Vamos analisar aí essa visão que os próprios petistas têm do governo Lula, de como Lula pode e quer governar. Dá uma analisada, presta atenção nisso aqui. Amanda, quando o Lula diz, e mais de uma vez, que foi o melhor presidente do país, isso pode ter algum fundo de verdade? Ele diz que só quer retornar para não governar, mas para cuidar do povo e fazer com que a população volte a comer picanha e cerveja. Adriana, eu acho que em política a gente precisa entender que tem uma estratégia e tem uma retórica que é própria da arena política. E nesse sentido, o ex-presidente Lula foi muito bem sucedido na entrevista. Por quê? Porque a campanha dele traçou uma estratégia. Quem a gente quer atingir? Com quem a gente quer conversar? Qual o público? Bom, é aquele público dos indecisos, é o público do centro, é esse voto que a gente quer atrair, então é para ele que a gente tem que falar. E aí entram declarações como essas que você citou, da volta da picanha, da cerveja, do churrasquinho. Por quê? Porque todo mundo está tendo dificuldade de ir ao supermercado e encher o carrinho como você fazia antes. Então, quando ele fala isso, ele fala com brasileiros de até 2 salários mínimos, ele fala com aquela renda da classe média baixa, de 2 a 5 salários mínimos, ou melhor, classe média para a nossa proporção de renda. É esse público que ele quer atingir. Ele dominou a cena. Se você entender aquilo como um teatro, como um mise-en-scène político, o ex-presidente Lula dominou todas as cenas, inclusive com a linguagem corporal que o Constantino citou, com o body language. Ele jantou os entrevistadores, não porque os entrevistadores foram muito mais duros com o presidente Bolsonaro, mas porque talvez o presidente Bolsonaro não tenha treinado tanto, não tenha feito media training e não tenha conseguido responder bem as perguntas. Talvez porque Bolsonaro não precisa mentir, né? Diferente do Lula, que tem que passar por um treinamento para não cair na malha fina e ele mesmo falar o que escolhe. As questões que foram colocadas ao presidente Bolsonaro foram as perguntas óbvias. Qualquer jornalista que fosse participar de um treinamento saberia que aquelas questões cairiam na prova. Um se preparou para fazer o vestibular e o outro não se preparou para fazer o vestibular. É por isso que o Lula saiu melhor na entrevista e conseguiu atingir os indecisos, e foi essa avaliação da campanha não só do Lula, mas também do QG bolsonarista. Eu conversei com gente da campanha do Bolsonaro quando perguntei como o Lula saiu na entrevista, a resposta foi simples. Foi bem, conseguiu faturar. E com o presidente Bolsonaro, a análise saiu no 0 a 0, estava nervoso, não foi para... Eu gosto de olhar, galera, a cara do Zé Maria. A cara do Zé Maria é o melhor, analisa a cara dele. Acima, não pulou na jugular da Renata nem do Bonner, não destratou, não foi agressivo com a Renata, mas também não conseguiu ampliar o leque. E o Lula, ao citar o Alckmin várias vezes, isso tem um sentido para a governabilidade, tem um sentido para a aliança também, que é o quê? Que é expandir a aliança, que é sinalizar para o centro. Quando ele fala que a chapa dele tem 10 partidos e que ele está disposto a negociar, conversar com o Congresso Nacional, é isso que ele quer fazer. Quando ele compara o mensalão com o orçamento secreto, eu não vou nem entrar no mérito se é comparável ou não, mas é uma estratégia exitosa. Por quê? Porque ele joga a corrupção no colo do atual governo. É isso que ele está tentando fazer. É claro, é mais fácil jogar a culpa no outro, né? É isso que se trata o discurso político. Quando você tem 40 minutos na bancada do telejornal mais importante do país, que atinge milhões de pessoas, é para esse público geral que você tem que falar. Você não vai se aprofundar em propostas. Você vai jogar ali frases de efeito e vai construir um discurso e uma narrativa. Então, do ponto de vista do discurso da narrativa política, sim, a tática de Lula funcionou, foi muito bem sucedida e foi muito comemorada, tanto na campanha dele, como admitida pela campanha do Bolsonaro. E tem um estudo da Quest, aqui da Genial Quest, que acompanha o monitoramento das redes sociais, que mostra que a entrevista do Lula atingiu mais pessoas, 15 milhões, houve engajamento de 15 milhões de pessoas nas redes sociais, eles fizeram esse monitoramento em tempo real. A do presidente Bolsonaro atingiu 9 milhões e de Ciro Gomes 2 milhões, ou seja, você conseguiu furar a bolha. Você não falou só com a militância petista ou bolsonarista que estava eventualmente assistindo a entrevista, você conseguiu ir além. Então, são essas métricas e essas avaliações que indicam o sucesso da entrevista, sem entrar no mérito de onde mentiu, onde não mentiu, isso não... Sem entrar no mérito se foi verdade ou não, se estava sendo sincero ou não o entrevistado, né, galera? Então, é aquela retórica de vale tudo pelo poder. Não interessa, o que está se construindo aqui é uma narrativa e o que se quer é vencer a eleição.
Jornal da Manhã, 8h53. Pois bem, eu acredito que agora fica bem mais fácil vocês entenderem e falar e ouvido agora diretamente da boca de uma pessoa que pensa justamente como a esquerda pensa. Então fica claro aí você entender o caminho que estamos levando e o caminho que pode levar o nosso país, né? Não importa, é tudo pelo poder para o poder. Valeu, galera, forte abraço, fique com Deus e a gente vai estar aqui, né, na vigilância constante até ver até onde isso vai dar. E sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa que a gente possa estar discutindo aqui, eu volto aí em breve. Vou lá, com tudo!